Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, vou passar mais um vídeo pro YouTube aí. É sobre constrangimento legal do artigo 146, né? Capítulo 6º, dos crimes contra a liberdade individual. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá like no canal, compartilha o vídeo, se inscreve. Aqui a gente faz pequenos resumos de direito, mais direito penal, né? A gente tem apostila aí no... Tem apostila no YouTube aí, você pode baixar, sem custo, né? Se quiser deixar algum pix aí, tá tranquilo, tá bom? Para ajudar o canal a crescer, né? E é isso aí. Então é o seguinte, nós vamos falar um pouco sobre constrangimento legal, né? Calúnia, difamação e injúria, né? E imputável e inimputável, né? Certo? Vamos falar também sobre a mudança da lei sobre 2025, né? A lei é 15.134/2025, né? Que é crime contra autoridades, né? Juiz, advogado, promotor de justiça, crime contra eles e a família, né? Que é aumentado em mais um terço aqui. É no final isso aqui. Certo? Então vamos aqui, eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Artigo 146, constrangimento legal, capítulo 6º, dos crimes contra a liberdade individual. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, reduzindo-o por qualquer meio a capacidade de resistência, não fazendo o que a lei permite ou não permite, né? O que a lei manda, né? A reclusão é de 3 meses a um ano de reclusão é de 3 meses a um ano, com multa. Isso aqui é com multa, né? Artigo 146A, né? Está incluído pela lei. O A é porque inclui a outra lei, né? É de 2024, 14.811 de 2024. Essa lei é posterior, né? Certo? Uma lei posterior. Parágrafo 1º. Penas aumentam de um sexto até um terço. C, dois pontinhos. Inciso 1º. Violência exercida com arma. Certo? Inciso 2º. Pessoas se reúnem para constranger outra pessoa ou fazer com que a lei manda, ou deixar de fazer o que a lei permite, né? Certo? Então ele vai responder de um terço de um sexto a um terço da lei, né? Em relação a 3 meses ou a um ano, certo? Parágrafo 2º. Não compreendem na disposição desse artigo. Inciso 1º. A intervenção mediante ou cirúrgica ou cirurgia sem consentimento do seu representante legal seja justificada por iminente perigo de vida, né? Isso quer dizer, esse inciso 1º aqui, no caso da pessoa está quase morrendo, está no hospital, né? Quase morrendo, o médico tem que intervir. Se não, só por uma pessoa que, né, pode responder por ele, né? Um parente, uma mãe, um pai, um tio, né? Responder por ele, né? A não ser por isso, não pode. Porque a pessoa não pode intervir com uma pessoa, por exemplo, a pessoa tem sanidade mental. Ele tem sanidade mental, né? Sanidade quer dizer que ele tem consciência dos seus atos, certo? A insanidade mental, que ele não tem consciência dos seus atos, movimentos, pensamentos, etc. Então, se ele é sã, se ele tem sã consciência, se ele não tem sã consciência, alguém tem que responder por ele. Agora, se ele tem, né, alguém tem que estar junto com ele também, de sã consciência mental ou com insanidade mental, sem consciência, né? Então, o médico não pode responder por ele, né?
Se ele tiver... Se ele for fazer uma cirurgia rápida, né? O parente tem que estar com ele lá. No caso da medicina, né? Crime, o advogado tem que estar com ele. Alguém para instruir ele na delegacia, né? Sozinho ele pode ficar sozinho. Advogado ou, né? É isso aí. Porque tem... a intervenção média de cirúrgica sem consentimento do seu representante legal, ser justificada por iminente perigo de vida. Então tem que estar alguém lá junto com ele, tal, para responder, né? Agora, se a pessoa tiver iminente perigo de vida, o médico que vai decidir. Seria, por exemplo, a pessoa... Aí tem aqui o inciso segundo. A coação para impedir o suicídio, por exemplo. A pessoa está morrendo, o médico vai lá e, né? Ou a pessoa vai pular de uma ponte, vai a polícia militar, o bombeiro, não sei quem, e salva a pessoa. Então, existe a coação para isso, para ajudar, né? A coação não é só para inibir, né? A coação também serve para ajudar, né? Então, a pessoa ela pode usar a coação para ajudar ou para inibir uma pessoa a praticar um crime, certo? É isso aí. É rapidinho, só tem 2 folhas aqui hoje, é rapidinho, quer ver? 6 minutos. Exemplo, o crime de constrangimento legal, né? Quando alguém é forçado a agir contra a própria vontade e força. É forçado a fazer algo que não é obrigado por lei, ou deixar de fazer algo permitido por lei, podendo envolver ameaça física, violência, né? Por qualquer outra forma de intimidação. Ameaça física ou violência, né? A violência física ou ameaça, né? Ou por qualquer tipo de intimidação. Seria por palavras também, né? Então aqui é o seguinte, isso aqui é o crime de constrangimento legal. A pessoa é coagida, né? Que ele é forçado, então ele está sendo coagido contra a própria vontade. Aí entra a coação, né? E é forçado a fazer, ele é coagido, forçado a fazer aquilo que ele não quer. Isso acontece muito com... por exemplo, um pai com uma criança de 10 anos. Ele é forçado a comer, né, uma comida que ele não quer, né, em um tipo de restaurante. Então ele está sendo coagido e forçado, né? Certo? Ele está sendo constrangido, né, a fazer o que ele não quer. Mais ou menos por aí. É um exemplo, né? É o artigo 146A, né, da Lei 14.811, 2024. Intimidar sistematicamente, né? Comete o crime de bullying, né? Individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente. Atos de humilhação, discriminação, verbais, morais, sexuais, física e material, psicológica, física e material. E virtual. O crime digital, que é o bullying. O bullying é normal, né? Que é o bullying na sociedade, né? Tá acontecendo na sociedade o bullying. E tem o cyberbullying, né? Sempre entra, as leis sempre, as leis que eu tô lendo, elas sempre vai pro lado do bullying e cyberbullying. É incrível, né? Então, o bullying ou cyberbullying, o adulto ele responde por crime hediondo. Ele vai responder de 2 a 4 anos com multa, né? Reclusão é de 2 a 4 anos com multa. Parágrafo único, né? Que é o cyberbullying ou bullying. Já o menor, né? O menor não responde, o menor vai para casa de recuperação, né? Mas o detalhe é que se houver uma investigação profunda, o menor ele foi coagido, por exemplo, nas escolas. O menor foi coagido a praticar o bullying, né? E pelo celular... oh, desculpe. Pelo celular, ele pratica o cyberbullying. Mas como está proibido, né, celular nas escolas, ele pode praticar lá fora, cyberbullying. Mas ele está sendo coagido por um adulto. É aí que está o X da questão. Então tem que pegar o menor e ir para a recuperação, né? Pela lei mesmo. Tem que haver uma
uma investigação civil, né? Defendendo essa pessoa que sofreu o bullying ou o cyberbullying dentro da escola, pegar esse menor e pegar o adulto, que ele foi coagido por um adulto para praticar isso dentro da escola. Tá acontecendo isso dentro das escolas, entendeu? Então, então esse menor ele vai responder, vai ser preso, né? Vai para a casa de recuperação. E o adulto que ele coagiu, o adulto coagiu ele a fazer isso. O adulto levar preso o adulto e tacar a reclusão nele, né? Sem piedade, nem dó, porque ele coagiu o menor a praticar o crime, certo? Tacar o crime nele e ele ficar 4 anos com multa. 4 anos lá, é de 2 a 4 anos, mas dependendo, o juiz coloca aí de 2 a 4 anos, vamos pôr 4 anos para ele, 4 anos, né? O juiz vai julgar de 2 a 4 anos, eu estou colocando 4 anos, mas o juiz vai julgar de 2 a 4 anos. E vai dar uma multa nele e ele não vai ser solto, né? Certo? Ele vai pagar a multa e não vai ser solto. Porque ele induziu um menor a praticar o crime contra o outro menor, entendeu? Então. E antes de terminar essa parte aqui, 181, denúncia, 190, Polícia Militar, Delegacia Eletrônica Online. Na Delegacia Eletrônica Online, você não vai ser detectado. 181 também não. Mas já o 90 você tem que falar lá com o pessoal se já é detectado, né? Beleza. É o parágrafo único aqui, ó, reclusão de 4 anos, cyberbullying. Pena mais pesada, graves e duradouros, né? É o Código Penal Brasileiro, Lei 14.811/2024, né? Que foi do pacote anticrime. É o bullying e cyberbullying, né? Aí que eu acabei de falar agora, a indução que vem antes, a coação, né? Ao menor para ele praticar o tipo de crime dentro da escola, né? Dentro da escola está acontecendo isso. Que eu falei já 2 vezes, né? Não tem problema. Contra o crime, o menor o menor adolescente, que eu já falei, né? Ele não responde pelo crime, mas o adulto já responde, né? O adulto é bullying, cyberbullying. O adulto ou o grupo do adulto vai responder todos eles sem fiança. Vai pagar a multa e vai responder de 2 a 4 anos. Já o menor vai para casa de recuperação. É isso, aí terminou aqui o constrangimento legal, que entrou nisso tudo aqui, né? Aqui, se o menor comete crime contra outro menor, a escola tem de achar no celular dele. Eu escrevi isso que eu falei agora, né? Vai lá que ele vai achar o adulto, entendeu? Que o tal menor foi coagido na prática do bullying, lá dentro da escola, né? Ele praticou bullying. Então, se pegar o celular dele e investigar bem mesmo, se a civil fizer isso, vai achar o adulto. Que o adulto vai responder por coação, corrupção de menor, né? E mais um outro crime que eu esqueci agora. Coação e corrupção de menor, né? E ele responde também por constrangimento legal, que é constranger o menor, né? Para praticar o crime. E mais outro crime também, né? Dependendo da indução, do induzimento ao menor a praticar o crime, ele vai responder pelos crimes tudinho. A civil tem que investigar e achar o adulto que conduziu o menor, através da coação e etc., a praticar o crime dentro da escola. Então a civil tem que fazer esse trabalho aí, entendeu? A civil tem que investigar, não é só prender o menor. Porque se o menor foi coagido e foi induzido a praticar o crime, tem um adulto mandando ele fazer isso lá dentro da escola. Porque o adulto tem que responder pelo crime. E o menor vai para casa de recuperação, entendeu? Os dois têm que responder. Esse é o meu ponto de vista, né? Certo? Aí nós temos aqui, ó, calúnia, artigo 138 do Código Penal, né? 6 meses a 2 anos. Né? Tem a multa, remulta. Difamação, artigo 139 do Código Penal Brasileiro, 3 meses a 1 ano. E multa. Aí nós temos injúria, artigo 140 do Código Penal Brasileiro, de 1 mês a 6 meses, ou multa. Tanto ele pode pagar os outros anteriores, né? Ele paga a multa e responde pelo crime, certo? De 6 a 2 anos. Né? De 3 a 1 ano. Né? Agora esse aqui, a injúria, é de 1 mês a 6 meses ou multa. Quer dizer que ele pode ficar preso de 1 mês a 6 meses, ou ele paga a multa e sai.
paga fiança, né? É fiançável, né? Diz assim, é fiançável. Que é crime fiançável e infiançável, né? Aí nós temos aqui o imputável, né? O inimputável. Tem um imputável, é o que responde por crime. E tem o inimputável. O inimputável é o menor, né? Ele é inimputável, o menor, e a pessoa com deficiência mental, né? Não responde por crime. Certo? Isso que eu falei tem um vídeo que eu falei sobre isso aí. Tem um vídeo no YouTube aí. Aí finalizando aqui, ó. Só deu 15 minutos. Finalizando aqui, os crimes de calúnia, difamação e injúria, que eu falei anteriormente aqui, o tempo de reclusão, para juízes, promotor de justiça, funcionários públicos, advogado e etc., é aumentado de mais 1/3. Aumenta, né? Promotores, defensores, advogados públicos e seus familiares, contra ele e contra a família, né? Então a pena aqui, ó, é de 1/3. 1/3 é a terça parte de um inteiro, por exemplo, para vocês entenderem. Você tem aqui, ó, calúnia. Calúnia 138 do Código Penal Brasileiro, de 6 meses a 2 anos. Suponhamos que o juiz julga isso aqui 2 anos. Um exemplo, né? 2 anos, né? Para ter uma conta fácil aí. Então seria 2 anos, seria a terça parte, seria 1/3 seria a terça parte de 2 anos, né? Aí você divide 2 por 3, né? Vai dar 8, 3 vezes 8, 24, 7. Vai dar 2 anos, 6 meses e uns dias, né? Vai ser julgado. Então o juiz coloca lá 2 anos, 6 meses e mais uns dias, né? Vai ser dividido os 2 anos, né? Por 3. Que é a terça parte, né? Aí você vai achar a terça parte. Vai dar 6 meses. Vai dar 6 meses e uns dias. Certo? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês aí. Aí, era só isso que eu tinha pra falar. Aí se inscreva no canal, dê like, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam se defender, entendeu? Compartilhe o vídeo para o maior número de pessoas possíveis, né? E fiquem com Deus e até a próxima.